Pessoal, conforme prometido, vídeo no canal sobre o início da gestão financeira através do plano de contas. Sem o plano de contas acontece o que eu já tive em várias consultorias. O empresário olha para o seu caixa e não sabe diferenciar o que é custo, o que é despesa operacional, o que é entradas operacionais, não operacionais, o que é entrada do mês, o que é recebimentos de outros meses, aquela salada. Mas com o início do plano de contas nós vamos entender isso. Vamos lá? Então vamos aqui começar o nosso treinamento, tá? A nossa capacitação de fluxo de caixa. Não dá para fazer em apenas um vídeo, porque senão esse vídeo ficaria muito grande, muito pesado e poucos assistiriam também, tá? Mas é um treinamento, não é um vídeo de autoajuda, não é um vídeo motivacional, é um vídeo para quem, né, tá procurando conhecimento de forma muitas vezes autodidata para saber como administrar o seu negócio, como administrar o seu patrimônio pessoal, a sua casa, a sua empresinha, a sua microempresa, tá bom? Então vamos lá. Praticamente toda empresa, tá? Praticamente toda empresa tem um sisteminha ali onde faz o lançamento dos boletos, né? Faz a emissão da nota fiscal e assim por diante. Porém, muitas empresas não sabem utilizar a parte do financeiro, não parametrizam, tá? Levam tudo, como diz o ditado, levam tudo pelas coxas, né? E quando você pergunta para o sócio como você sabe que tem lucro, olha, porque eu pago as minhas contas e o restante sobra no meu lucro. Então, ou seja, uma pessoa com administração dessa, ela vai ser sempre pequeno, ou o negócio dela tem que ser espantosamente bom, um produto, né? Uma startup, alguma coisa que mesmo que a administração não seja uma administração eficiente, mas o produto é tão bom que vende e gera lucro de uma forma que a pessoa nem sabe dizer. Porém, o que ela poderia crescer em um ano, com uma péssima gestão, ainda que o produto dela seja muito bom, ela vai levar 5 anos, 10 anos. Por quê? Porque ela deixa de, através das análises, ela deixa de trazer, né, focar a sua atenção num produto que seja bom, porém que está tendo pouca atenção, e muitas vezes gasta tempo com um produto que não gera uma boa margem de contribuição, né? Porém que ela acredita que seja um produto bom. Ou seja, tudo isso é nas análises, mas vamos lá, já está com 2 minutos e 20, eu vou falar sobre as contas. Então quando você entra, seja numa planilha, seja num sisteminha, vai lá no plano, na parte financeira, no plano de contas, né? Cadastro, elaboração do plano de contas. O que nós precisamos? Nós precisamos de contas de entrada, lógico, né? Toda entrada de recurso, né? A recepção de recursos na empresa, a entrada de recursos é através de contas de entradas. Porém, dentro de contas de entradas, nós temos receitas operacionais, né? Receitas operacionais de vendas à vista, entrada em dinheiro, receitas operacionais de vendas à vista, mas em vários bancos, tá vendo aqui? Cada banco eu tenho uma conta específica para fazer o controle, eu tenho recebimentos de vendas a prazo em dinheiro, eu tenho recebimento de vendas a prazo nos diversos bancos, ok? Eu tenho outras entradas operacionais. O que é essas entradas, receitas operacionais? São receitas que diz respeito ao objeto da empresa. Se ela vende móveis, então são receitas de venda de móveis ou similares, tá bom? E aqui temos transferência, porque muitas vezes a empresa está precisando de um dinheiro no caixa, então ela faz uma transferência aqui do banco, tá vendo? Vai sair, que nem aqui eu fiz um exemplo, vai sair 2.500 aqui dos bancos, né? E vai entrar aqui no caixa físico, em espécie, né? Para o pessoal trabalhar com dinheiro em espécie. Então observa que nós temos aqui entradas,
Entrada é uma conta genérica, né? A pessoa muitas vezes quer saber só o relatório, quanto que tem de entrada, então ela puxa no relatório, ela vai ter lá o total de entradas. Só que dentro de entradas eu tenho que separar, eu tenho que criar uma outra conta. Ela é já uma conta, continua sendo uma conta sintética, mas já é uma filha, né? Já é uma filha da conta principal entrada, receitas operacionais. Dentro de receitas operacionais, eu tenho, observe que a gente vai codificando, né? Então, entradas 1, receitas operacionais 1 de entradas, ponto 1 de operacionais, aqui de 1, caixa. Aqui embaixo eu tenho a mesma coisa, 1.1.2, que já é bancos. E dentro aqui de receitas operacionais, caixa físico, aí sim, eu crio as contas analíticas, né? 1.1.1, ou seja, receitas operacionais caixa, né? 001. A próxima já vem, receita de vendas a prazo, dinheiro 1.1.1.002. É uma receita operacional, porém de vendas de outros períodos, só que está entrando nesse período, então é considerado no regime de caixa. Tá bom? Aqui em cima até tá competência, porque a DRE a gente faz ela por competência ou por caixa, só que, né, como o próprio nome já diz, o fluxo de caixa a gente controla pelo caixa. Então eu vendi esse mês, eu vendi o mês passado, o mês retrasado, o ano passado, né? E tô recebendo agora, eu tenho que registrar. Só que qual que é a importância da elaboração das contas? Eu não me enganar, porque é muito fácil o empresário chegar aqui e falar, olha, esse mês foi maravilhoso, eu tive 13.500, né? Mais aqui 23.700 de bancos, eu não... Aqui, total de entradas... caixa bancos, tá vendo aqui, né? Isso puxa no relatório, é que aqui é uma planilha. Então ele puxa, olha que maravilha, eu tive 41.050 de faturamento. Não, meu querido, você não teve 41.050 de faturamento. No que o teu faturamento é aqui, a gente através das contas puxa um relatório. Então, se eu tiver bem parametrizado, eu vou lá e vou colocar relatório, né? Faturamento deste mês. Tá bom? Ele vai me puxar o quê? Que eu tive aqui, ó, 3.500, receita de vendas à vista em dinheiro. Ele vai puxar aqui 5.500, receita de vendas à vista no banco tal, 6.200 aqui embaixo, tá bom? E foi isso, foi apenas isso. O restante são entradas, vendas de outro período. Por quê? Porque senão a pessoa, o empresário se engana, ele acha que ele está tendo 41 mil de receitas e ele não teve, ele teve menos do que a metade, tá? Porém, foi um mês bom que ele teve bastante recebimento, ele se confunde, mas aqui embaixo, né, as contas, as saídas, os custos não perdoam, tá bom? Então, por isso que ele precisa ter um bom controle, tá? Porque senão ele não sabe confrontar as receitas com os custos e despesas do mês para saber se a empresa dele realmente está vendendo mais do que gasta, tá? Então, por isso que é muito importante, a maioria dos empresários se perde no faturamento, os pequenos empresários. Então, aqui nós temos, né? Isso a pessoa pode fazer no caderninho, se for uma pessoa física, receita de vendas à vista, né? Aqui, se for uma casa, a pessoa vai colocar salário do esposo, né? Por exemplo, aqui, salário do esposo, salário da esposa, salário do filho, venda de picolé, né? Venda de paçoca, venda de doces. São pessoas que estão criando renda para fazer o seu patrimônio pessoal crescer. Beleza? Então aqui dentro, falando com uma visão um pouco mais empresarial, da mesma forma, aqui no final eu tenho outras entradas operacionais, né, com o seu código, o próprio sistema vai gerando o código, né, e uma conta de transferência também, para a gente ter o registro de quando saca, mas não foi para pagar a conta, foi porque foi enviado para o caixa. E da mesma forma, quando saiu do caixa aqui, mas que na verdade foi depositado na conta. Tá bom? Então aqui nós temos, uma empresa tem muita o quê? Receitas e entradas não operacionais.
Por quê? Porque vem o sócio e fala, olha, eu vou colocar aqui na minha empresa R$ 5.000. Infelizmente, a maioria dos pequenos não registram, né? Ele se perde ao longo do tempo, ele não percebe que ele já investiu muitas vezes 100, R$ 200.000 do bolso dele e se perdeu, porque ele nunca foi registrado, ele não sabe nem quanto que foi integralizado na sua empresa, muitas vezes ele paga do bolso, né, a empresa e está lá se enganando. Então temos aqui uma conta, isso aqui é outras entradas, tá? Receitas e entradas não operacionais. Então, integralização de capital pelos sócios, tá? Uma empresa organizadinha, rendimento de aplicação financeira, tem que ser registrado, tem que dar uma entrada no caixa da empresa, né? Por quê? Porque gerou rendimento de aplicação financeira, tem que ser registrado. Temos aqui rendimento de juros sobre o capital, né? O próprio fluxo de caixa da empresa lá gera um juro sobre ele, e esse juro é um juro, uma outra entrada operacional. Aqui nós temos muitas vezes a empresa faz uma venda de um móvel, de um carro, né, de alguma coisa que não faz parte da sua atividade, mas entra receita no seu caixa. Outras entradas, né, e aqui também da mesma forma o campo de transferências. Então observa aqui, e a gente sempre tem as contas, né, totalizadoras. Então aqui para os relatórios, total de entradas não operacionais, nesse caso aqui dando exemplos, né, 3.850. E aqui, ó, no final, né, um total de entrada caixa bancos no caixa da empresa, seja operacional ou seja não operacional. Observa que dentro desse total de entradas, aqui eu tenho receitas operacionais de vendas à vista, receitas operacionais de vendas à vista em dinheiro, em bancos, recebimento de vendas a prazo em caixa, né, caixa físico, em bancos. Eu tenho aqui integralização pelos sócios, eu tenho aqui vendas, eu tenho aqui aplicações. E se o sócio não sabe disso, ele olha lá na conta da empresa, não tem nem organização e vai falar, minha empresa rendeu, faturou R$ 41.000, e ele está redondamente equivocado, tá bom? Observa que as contas de receitas, de entrada no caixa a gente coloca a crédito, e toda vez que tem uma saída ela vem a débito, né? A parte financeira, né? Gestão financeira é diferente da linguagem contábil, eu não vou nem entrar aqui para não confundir vocês. E aqui nós temos os saldos. Tá bom? Então sempre uma planilha vai ter crédito, né? Na parte de entradas, entrou dinheiro. Quando tiver alguma saída, a gente registra a saída, para a gente ter o saldo e no final a gente ter os totalizadores. Então eu preciso saber quanto que entrou, qual que é o saldo no final do mês do meu caixa, qual que é o saldo no final do mês do meu caixa bancos, né? Qual que é no final das contas, né? No final do mês aqui, ó, o saldo de outras entradas e assim por diante, né? E por final das contas, qual que é o saldo do meu caixa, tanto considerando o caixa físico, como todos os bancos, as contas correntes, as contas de aplicações, qual que é o saldo da minha empresa. Então nesse caso aqui eu tenho, né, um exemplo de R$ 35.000. A parte 2 eu vou resumir, não vou nem falar, vou deixar para o próximo vídeo, mas é a mesma lógica, tá? Então a gente tem aqui uma outra categoria que é a parte de saídas, né? Ela já vem com a codificação 2, na mesma sistemática, saídas operacionais, né? Dentro de saídas operacionais eu tenho o custo da mercadoria vendida ou o custo dos serviços prestados, né? Tem que ser registrado aqui aquilo que diz respeito à atividade da empresa. Nesse ponto aqui não se mistura outras coisas, porque se que nem alguns empresários compram carro pessoal na conta da empresa, não dá para analisar. Quando puxa o relatório, ele fala, olha, minha empresa só está me dando prejuízo. E não, a empresa está sendo uma empresa boa, só que ele misturou contas que não era para misturar. Então, não bate os números. Então, observa que eu tenho aqui dentro de custo da mercadoria vendida, eu tenho compra de mercadorias, que são mercadorias que ele revende. Eu tenho compra de embalagens, que é quando a pessoa compra, né, a mercadoria, mas ela precisa ser embalada, então essa embalagem faz parte da mercadoria. Eu tenho aqui pagamento de compras a prazo, né? Da mesma forma, observa que essa parte aqui é que eu vou confrontar com o meu faturamento do mês, mas dentro de mercado
das saídas operacionais, observa que eu também tenho pagamentos de outros meses, para eu confrontar com o recebimento de outros meses. Ok? Eu tenho aqui, ó, comissões, bonificações e fretes, quando essa é diretamente vinculada ao produto, porque se for uma bonificação que não dá para mensurar no produto, né, já entra com despesa operacional. Então observa que eu tenho aqui, ó, um total de custos da mercadoria vendida. Eu preciso disso daqui para eu fazer a margem de contribuição dessa empresa, tá bom? Aí vem na sequência, despesas operacionais. Qual que é a diferença do custo? Custo é aquilo que é diretamente vinculado ao produto. Eu vendi um produto que custa R$50, mas eu comprei ele por 25. Então, a compra dele é custo. Mas os salários dos meus funcionários, né, é uma despesa operacional, os encargos trabalhistas, diarista, prestadores de serviços, né? Fretes e encargos, despesas com impostos, a parte tributária, emolumentos, serviços prestados por pessoa jurídica, né? Um exemplo, uma manutenção, os escritórios, assim por diante, serviços prestados por pessoa física, um programador, da mesma forma, energia elétrica, internet, marketing, publicidade e despesas em geral. Observa que as despesas elas já entram a débito, e aqui no final da mesma forma, né? Eu tenho um total de despesas operacionais, 17.900. Eu tenho as não operacionais da mesma forma, compra de equipamentos, né? Compra de móveis e utensílios, compra de coisas que não é diretamente ligado à atividade operacional da empresa. E no final das contas, eu tenho aqui então, né, um resultado. Observa que ao final, da mesma forma, eu criei uma conta de saídas, mas é uma saída muito boa, que é a formação das reservas. Aqui é uma programação, né, que tem aqui de 20%. Ok? A gente coloca como se fosse uma conta da empresa, mas isso daqui, ele sai daqui, né, a débito e entra lá em cima, tá? Em qualquer uma dessas contas aqui de investimentos, tá bom? Rendimentos, alguma dessas contas aqui, então ele sai, mas ele entra no caixa da empresa numa conta de aplicação financeira, ok? E no final das contas, então nós temos aqui um resultado, observa que entrou no caixa dessa empresa, considerando todas as entradas, 41 mil, saiu 38.900, isso daqui apenas para eu manter o fluxo da empresa, o fluxo de caixa dela saudável. Porém, a partir daqui, dentro dessas contas, é que eu começo a fazer os cruzamentos. O que realmente é faturamento, o que realmente é o faturamento do mês, qual que é o casamento do caixa, qual que é a margem de contribuição, qual que é o ponto de equilíbrio, tá? Qual que é o ticket médio e assim por diante. Através dessas contas, a gente faz todos os cruzamentos para tirar, né, as análises pertinentes. Ok? Tentei ser muito conciso, né? Então aqui eu só apresentei, num próximo vídeo eu venho fazendo exemplos e fazendo análise, emitindo relatórios e assim por diante. Bom, espero que seja produtivo para quem assistiu. Um grande abraço a todos.